queridos alunos, meu nome é Elaine, sou professora Elaine Mascarenhas, professora da Rede Municipal de Ensino, e hoje estou aqui para ajudá-los a escrever uma ótima produção textual. Por isso, darei algumas dicas de como fazer uma redação nota 10. Vamos começar? Então vamos lá. A primeira dica é: leiam vários livros. Isso mesmo, queridos alunos, vocês precisarão ler muitos livros. Os livros nos ajudam a ter imaginação, criatividade. Eles também ampliam, melhoram o nosso vocabulário, pois assim conheceremos outras palavras. Além disso, eles nos darão novas ideias para escrevermos os nossos textos, ok? Segunda dica, então. Antes de escrever, pensem no tema, na sequência dos fatos da sua história. Pensem também sobre o que escreverão. Será sobre bruxas? Família? Aventura com os amigos? Bom, depois anotem numa folha de rascunho algumas ideias principais do início, do meio e do fim da sua história. Esse rascunho também poderá ser através de desenhos, mas atenção! Não se esqueçam de criar um final, um desfecho para a sua história que seja criativo e surpreendente para o leitor. Combinado? Bom, escrevam as características das personagens e dos ambientes em que se passam a história. Coloquem o máximo de detalhes que puder. Então, queridos alunos, vocês precisam pensar em quais serão as personagens. Elas serão divertidas, medrosas, corajosas? Como serão? E os ambientes? Que tal pensarmos num jeito mais criativo para descrever os ambientes? Por exemplo, numa floresta encantada onde mora magia. Olha que interessante, não é mesmo? Ou numa casa bem especial e diferente de todas as outras. Viram como existem várias maneiras de descrever os ambientes de uma forma atraente que encantará o leitor com as suas histórias? Bom, também temos que escrever com detalhes as personagens. Vamos pensar, por exemplo, na Magali. Qual seria a característica da Magali? Quero ouvir. Ela é gulosa, muito bem. E o Cebolinha, qual seria a característica para ele? O Cebolinha é divertido, muito bem. Então vocês precisam escrever essas características durante o seu texto, de forma a enriquecer as suas histórias, ok? Então vamos agora para a quarta dica. Quarta dica: não se esqueçam de organizar as histórias em parágrafos. Lembram desse assunto? Muito bem. Cada assunto é um parágrafo diferente, combinado? Os parágrafos, eles ficam afastados da margem da folha, uns 2 dedinhos. Mas atenção, eles devem ficar alinhados, ou seja, na mesma direção. Então, observem aqui a folha que representa uma página do caderno. Nessa folha nós temos a linha aqui da margem do caderno, na vertical, não é? Temos o título da história, o título está centralizado, ou seja, no meio da linha. E depois nós temos as frases, os parágrafos. Vamos ver se eles estão organizados. Primeiro vamos observar o espacinho que tem na frente do parágrafo antes de começar a frase que inicia o parágrafo. Esse espacinho ele precisa ser igual aos demais espaços dos demais parágrafos, ok? Para isso, meça com o seu dedinho. Então, aqui nós temos o primeiro parágrafo. A noite vinha chegando e era hora de toda a passarada dormir. Quando muda de assunto, muda de parágrafo. Então, vem o segundo parágrafo agora. Um casal de sabiás caiu no sono também, enfiando a cabeça debaixo da asa. Estavam cansados de tanto procurar alimento para os filhotes.
Observem que a frase, quando ela não cabe na linha toda e a gente precisa continuar na linha de baixo, a gente não faz o espaçamento do parágrafo no começo. A gente usa a linha do começo até o final, sem passar dos limites da linha. Se a linha acabou, eu preciso usar a linha de baixo, combinado? Vamos ler juntinhos então o terceiro parágrafo. Quando o dia começou a clarear, um dos filhotes, desajeitado, tentou voar e aterrissou no banco do jardim. Acabou o parágrafo porque mudou o assunto. Próximo parágrafo, quarto parágrafo então. Nesse momento, com o piado aflito dos sabiás, o gato que dormia em cima do muro acordou, lambeu os beiços, miou e saltou para o chão na direção do banco. Mais um parágrafo, agora o final, o desfecho dessa história. Vamos ver como é que termina essa história. O filhote, assustado, quase virando refeição de gato, encheu o peito de ar e voou de volta para o ninho. Ah, que esperto ele! Quando ele voou de volta para o ninho, ele ficou junto da sua família e protegido. Muito bem. Então, continuando agora, vamos pensar. O travessão, por exemplo, quando tem a fala de um personagem, o travessão ele fica fora do parágrafo, fora desse afastamento, ele fica dentro do parágrafo, dentro do afastamento do parágrafo. Você já sabe sobre isso? Pois bem, o travessão ele precisa ficar dentro do afastamento do parágrafo, alinhado com os demais parágrafos, ok? Então vamos para a quinta dica? Ok, quinta dica que também é muito importante. Utilizem variados marcadores de tempo e de lugar. Vocês estão lembrados que no início desse vídeo eu falei que a primeira dica era muito importante para nós fazermos? Vou dar um tempinho para vocês pensarem qual era então essa primeira dica. 1, 2, 3. Lembraram da primeira dica? Muito bem. Quem falou que a leitura, que é ler muitos livros, vários livros, acertou. A leitura, meus queridos, é o caminho para vocês conhecerem novos marcadores de tempo e de lugar. Vou mostrar alguns aqui. Combinado? Então, ótimo. Ok? Vou mostrar aqui. Bom, para eu descobrir se é um marcador de tempo ou um marcador de lugar, eu preciso fazer uma perguntinha. Quando eu preciso identificar um marcador de tempo, eu faço a perguntinha quando? Quando isso aconteceu? Quando aconteceu? De manhã cedo. Quando isso aconteceu? Num dia chuvoso. Quando isso aconteceu? No dia seguinte. Quando isso aconteceu? Certo dia. Quando isso aconteceu? Naquele instante. Quando aconteceu? De repente. Então, quando a gente usa a pergunta quando, nós temos um marcador de tempo. Perceberam que eu mostrei variados marcadores de tempo? Muito bem. Agora eu vou fazer uma outra perguntinha. Vou fazer a perguntinha onde. Quando eu uso a perguntinha onde, eu estou querendo saber onde os fatos aconteceram. Então vamos pensar. Onde? Em seu quarto. Onde? Na pracinha. Onde? Na escola. Onde? Debaixo da cama. Onde? Na praia. Onde? Numa floresta. Então, os marcadores de tempo e os marcadores de lugar, eles servem para enriquecer a nossa história. Combinado? Bom, sexta e penúltima dica. Durante a escrita, revisem sempre seus textos. Isso é muito importante.
Leiam cada frase para continuar a história, para que vocês possam construir um texto com sentido, onde as ideias estejam conectadas. Está bem? Então, chegamos agora na hora da sétima e última dica. A sétima e última dica é, ao final da história, releia toda ela novamente e crie um título bem interessante, de forma que o leitor fique curioso para ler a sua história. O título, além de ser criativo, tem que estar de acordo com o seu texto. Por exemplo, o baú secreto. Quem é que não vai querer saber o que será que tem dentro deste baú? Não é mesmo? Depois que viram todas essas dicas que eu falei, peço que coloquem as mãos na massa. Vocês vão aplicar tudo isso que eu falei na redação que escreverão agora. Tá bom? Boa produção, um beijo grande e até a próxima!